Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje é segunda-feira e a gente vai fazer mais uma meditação da palavra aqui com vocês. E hoje, o Evangelho de Jesus vem nos lembrar como Ele nos conhece, né? Jesus nos conhece pelo coração. Não é a aparência, né, que conquista o coração de Jesus, mas é o nosso coração, é aquilo que a gente tem no nosso coração, é as nossas intenções, né? É o que a gente tem de bom para com o irmão, né? Se você tem mal intenção para com o irmão, se você tem maldade no coração, pode ter certeza que nesse coração Jesus não pode habitar. Porque nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Então hoje o Evangelho vem falar sobre isso, né? O Evangelho ele fala sobre a história do jovem, né? Que chega um jovem, aquele jovem rico, que chega a Jesus e pergunta o que poderia fazer de bom para ganhar a vida eterna. Aí Jesus vai logo dizendo a ele, né? Por que falas em coisas boas, né? Em ser bom? Porque o único bom, só existe um bom, Deus, Jesus. Só existe um bom, um perfeito. Era como se Jesus estivesse dizendo àquele jovem: você não é perfeito, você não é bom, né? Por que você está falando em bondade? Eu posso passar aqui a vida inteira falando de bondade para você, mas você não vai cumprir, porque você é humano. Era como se Jesus estivesse falando mais ou menos isso. E aí, a palavra diz que Jesus testou aquele jovem. Testou o jovem, aí ele pergunta, quais são os mandamentos? Jesus diz, né? Para entrar no reino do céu, para ganhar a vida eterna, você tem que viver os mandamentos de Deus. Mais uma coisinha que a gente tem que lembrar. A gente não pode esquecer que para ganhar a vida eterna a gente tem que se esforçar para viver os mandamentos. E esse evangelho, ele diz explicitamente isso, né? Ele cai no nosso coração para que a gente não tenha nenhuma dúvida disso. Aí Jesus fala para ele, né? Os mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar e etc. Por último, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o jovem, né? Tipo, nós, quando estamos, achamos que somos pessoas convertidas na igreja, achamos que porque vivemos na igreja, porque levamos uma vida evangélica, né, temos um compromisso de ir à missa, outros compromisso de ir ao culto, né, assim, achamos que fazemos tudo certo, que o reino do céu, né, que a vida eterna nos espera de portas abertas. Mas aí Jesus, conhecendo o coração do jovem, assim como conhece o meu e o seu, Jesus vai e diz o quê ao jovem? Então tá, você quer ganhar a vida eterna mesmo, já que você já faz todos esses aí, esses mandamentos você já cumpre? Vá para casa, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Venha e me siga, você terá a vida eterna, né? Então, Jesus sabia que aquele jovem era podre de rico, mas não era a questão dele ser rico no material, era a questão dele ser apegado aos bens que ele tinha, né? Então, Jesus sabia que ele não ia vender, sabia que ele não queria vida eterna coisa nenhuma, né? Que entre escolher a vida eterna que ele ainda ia morrer, ele não ia pegar os bens dele, que eram muitos, e dar para os pobres, né? E é assim que a gente faz, não é? Então a gente vai ver agora sobre isso. Então, pessoal, hoje o Evangelho está no livro de Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 22.
Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. Geralmente eu peço que as pessoas que vai meditar a palavra, que peguem a palavra de Deus, que peguem a Bíblia, que abram no capítulo, no livro, no capítulo e no versículo, para que você tenha uma intimidade com a palavra de Deus, não é? Você abre o vídeo, você escuta, né? É uma coisa, você tá com a palavra é outra. Você começa a se alimentar de uma outra forma. Você consegue pegar a palavra, você consegue abrir a palavra, você aprende como encontrar a palavra de Deus, né? Que muitos e muitos, assim, quando está no começo, se perde quando vai abrir a Bíblia, não sabe onde é. Então, a gente vai tendo essa intimidade com a palavra de Deus. Então, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, peguem um lapisinho, ó, peguem um caderninho, aquilo que marcar vocês, o versículo que mais tocar em vocês, por exemplo, o versículo que mais me tocou, quando Jesus manda que ele vá e venda tudo o que tem e dê aos pobres. Então eu vou pegar o meu lápis, o meu piloto e vou marcar em cima desse versículo que eu me identifiquei, que eu fiquei mais admirado com o que Jesus fez. Por quê? Porque ali a gente trabalha em cima daquilo que a gente ou não entendeu, né? Então, o que acontece? Dali, você vai para o seu caderno de estudo, você vai lá para o seu caderno de estudo e ali você coloca o que você entendeu da sua palavra, né? Como você gostaria de ser a partir de hoje, vamos se dizer assim. É assim que a gente costuma fazer o nosso estudo da palavra, a nossa reflexão do Evangelho, né? Então, gente, abram a palavra de vocês em Mateus, no capítulo 19, no versículo do 16 ao 22. É isso. Vamos lá. Então, pessoal, o que Jesus quis falar para aquele jovem? Na verdade, Jesus nos conhece muito bem. Só que Jesus, ele não conhece a aparência por fora. Ele conhece o nosso coração. É do nosso coração que flui coisas boas e coisas ruins. É do nosso coração que vem a maldade, a inimizade, né? O amor, a compreensão, as coisas boas e as coisas ruins. Então, só Jesus é que sabe das nossas intenções. Então, nesse evangelho, ele mostra nitidamente o quanto ele nos conhece. Ele conhecia o coração daquele jovem. Ele sabia que aquele jovem era um jovem riquíssimo em questão financeira, em questão material. Né? Quando a gente fala assim, é porque existe você ser rica do Espírito Santo, de coisas espirituais, e você ser rica de coisas materiais. Então, Jesus sabia que ele era um jovem riquíssimo, né? Que tinha muitos bens. E aí, o jovem, né, se sentindo lá no auge, que hoje não é diferente, né? Nós, quando estamos caminhando na igreja, a gente se sente o bambambam, né? A gente diz, não, eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou seguindo os mandamentos, conforme Deus pede, né? Somos assim. Mas a gente sabe que lá no fundo não é bem assim. Aparentemente, para quem está lá na igreja, que está nos vendo caminhar, nossa família, as pessoas que nos acompanham na vida, vê a aparência, né? Vê que eu estou indo à igreja todos os domingos. As pessoas que vivem próximas a mim, elas vê que já faz muito tempo que eu sou de caminhada. As pessoas vê a minha mudança ou não vê a minha mudança, né?
A mudança que eu falo é a mudança pessoal, né? É o teu temperamento. Antes, quando tu não ia à igreja, quando tu não conhecia a palavra de Deus, tu era uma pessoa. Uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante. Enfim, existem vários fatores aí, como é que se diz? Vários fatores que você pode se encaixar, se enquadrar, né? É mais ou menos isso. Você pode se enquadrar aí. Se você era muito arrogante, se você era muito prepotente, se você era muito ignorante mesmo, daquelas pessoas bruta, grossa, não é ignorância de leitura, ignorância de sabedoria, não. É ignorância de brutalidade, né? E aí tem as pessoas que se alimentam da palavra e verdadeiramente ela vai mudando. Que na verdade eu acredito muito na mudança do ser humano, mas eu só acredito quando ela conhece a Deus. Quando ela conhece a Deus, aí sim. Se houver o conhecimento verdadeiro, há a mudança nessa área de temperamento, com certeza. Mas também eu costumo dizer, essa mudança, ela permanece até enquanto você estiver caminhando com Jesus, caminhando com a palavra, caminhando para a igreja, vivendo o evangelho. Quando você se afasta, você já volta a ser quem você era, porque a essência da gente, né, ela não é mudada, né? O que Jesus muda em nós é os nossos comportamentos. Né? Não é a nossa essência. A nossa essência ela vem de nascença. Ela vem de antepassados, de famílias da gente. A gente vai trazendo aquilo ali. E não é Jesus que nos fez assim. Né? Porque tem gente que pensa que Jesus me fez assim, eu vou morrer assim. Não, Jesus fez todo mundo bom. Jesus não ia botar um ser humano sobre a terra ruim como nós somos. Não. Mas vamos começar assim, vamos pensar em Adão e Eva. Ele colocou os dois bons. Ele fez os dois com o coração bom. O que o corrompeu? O pecado original. Então nós trazemos dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, o pecado original, né? Aonde está toda a nossa essência. Está ali. Então é uma coisa de raiz, é uma coisa que a gente nasce. Mas, a partir do nosso batismo, no batismo de criança, acreditamos que o nosso pecado é perdoado, é tirado de nós, que a gente não teve culpa, a gente carrega o pecado deles, dos nossos pais. É tirado e a gente passa a ser filho de Deus a partir do batismo. Né? Isso é por isso que a igreja, ela batiza de criança, porque ela acredita nessa misericórdia de Deus. Nós já crescemos com o Espírito Santo de Deus. As pessoas que não se batizam de criança, infelizmente, pode não estar sendo acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente nasce sem o favor de Deus, né? Sem a amizade com Deus por conta deste pecado. Então, a partir do momento que somos batizados, passamos a ser filhos de Deus. Assim é a palavra, e Jesus deixou o exemplo do batismo. E no momento que Jesus estava sendo batizado, Deus olhou de lá e a voz: "Este é o meu filho amado." Né? Pronto. Então, a partir daquele momento, Jesus deixou só o exemplo. Mas nós levamos o Espírito Santo durante a nossa vida. Né? Então, a essência, ela vem daí. Ela vem dos nossos primeiros pais. Não muda. Mas o nosso temperamento, aquilo que a gente tá, a maldade que a gente traz, que o mundo nos oferece, que o inimigo nos coloca, né? Só Jesus que tira. A nossa impaciência, a nossa falta de amor, tudo isso é o Espírito Santo que tira e coloca só coisas boas.
Você pode prestar atenção que quando você começa a caminhar na igreja verdadeiramente, você já começa a mudar as suas atitudes com as pessoas em casa. Se você era uma pessoa ignorante, você passa a ter ser passiva, uma pessoa paciente, tá entendendo? E ali as pessoas elas vão notando, né? Nossa, a manhã mudou. Manhã não tinha paciência, manhã agora tá com paciência. Falo assim em relação a filhos, né? Pronto. O esposo vai mudar. Nossa, fulana tá tão amorosa, fulana tá tão diferente, fulana tá tão paciente. Eu saio, chego tal hora, fulana só pergunta onde eu estava, não discute mais, não faz mais nada. Então, quem muda nosso temperamento é o Espírito Santo. Então, Jesus sabia que aquele jovem não era convertido, trazendo para a nossa vida. Ele achava que era como a gente acha, né? Ele dizia, eu sigo tudo isso, Senhor, mas o que posso fazer de mais? O que eu posso fazer mais? Jesus disse, você quer realmente? Então vamos lá. Vá lá, venda tudo o que você tem. Quando Jesus fala para aquele jovem, vá lá, venda todos os seus bens e dê aos pobres e venha me seguir, trazendo para a nossa vida, não é que Jesus quer que você pegue os seus bens, tudo que você conquistou com trabalho, né? Todo o seu esforço de trabalho, toda a sua vida boa que você tem, tudo que você conquistou honestamente, venda verdadeiramente aos pobres, para dar aos pobres, né? Para dar de esmola aos pobres, para alimentar os pobres. Não é nesse sentido que Jesus falava. Jesus fez um teste com o jovem, né? Jesus fez um teste, Jesus quis dizer a ele o seguinte, escuta aqui, meu rapaz, você não me engana, eu lhe conheço, eu conheço o seu coração. Você tem um apego aí que é aos seus bens. Você pode viver tudo isso aqui, mas você tem um apego aos seus bens. Você tem um apego ao seu dinheiro. Ou seja, você me tirou da sua vida para colocar, para adorar o seu dinheiro. E eu vou lhe testar bem aqui agora, né? Era como se ele estivesse falando assim no popular da gente aqui. Eu vou te testar agora, né? Aí Jesus vai e diz a ele, vai lá, vende tudo que tu tem e arrecada tudo e dá aos pobres. Porque Jesus sabia que ele não ia, é isso? Jesus sabia que ele não ia. Se Jesus soubesse que ele ia fazer aquilo, Jesus não iria pedir. Não iria pedir porque Jesus já sabia do coração dele que ele era um menino bom, que ele era um menino que vivia fazendo caridade, era um menino que não era apegado a bens, era um menino que... Então Jesus não ia fazer essa proposta para ele. Mas Jesus fez para deixar o exemplo para nós, né? Em primeiro lugar, que ele conhece o nosso coração. A gente não engana a Deus. Não enganamos a Deus. A gente nos engana e engana as pessoas. E as pessoas olham para a gente, aparentemente, e vê uma pessoa convertida. Nossa, como fulano é convertido. Nossa, como fulano é uma pessoa humilde. Nossa, como fulano, depois que está na igreja, fulano é a pessoa perfeita. É a pessoa perfeita para você pedir um conselho, é a pessoa perfeita para você conviver, é a pessoa perfeita para você... Mas não é bem assim. O fulano é cheio de pecado e não vive os mandamentos, porque nós não vivemos 100% os mandamentos. A gente tenta viver, para os que tentam, a gente tenta viver. E a palavra ela é bem clara. O que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ganhar a vida eterna já está dizendo. E a única coisa que Jesus citou foi isso. Viva os mandamentos. E nós não vivemos. E muitas vezes a gente nem se esforça para viver. Não é? Por conta daquela história do estamos salvos. Quando aceitamos Jesus, já estamos salvos, porque Ele derramou todo o seu sangue ali na cruz para nos salvar. Então essa promessa já é certa. A promessa é certa, mas os mandamentos estão aqui. A lição de casa ficou. Ele entregou todo o seu sangue por nós.
Mas a lição de casa ficou para que todos os dias a gente pratique isso aqui. Porque no dia que chegar o nosso fim, o dia final para a gente, para a nossa vida, a gente possa alcançar a vida eterna. Pelo menos, colocar pelo menos um pé. Porque do jeito que a coisa vai, se você for fazer um exame de consciência, você não bota nem o dedo midinho dentro do reino do céu. Nem eu e nem você. Então, a gente tem que meditar sobre isso. Então, voltando lá para o jovem. Então, o que o jovem fez? A palavra diz que o jovem baixou a cabeça e foi embora. Né? Então, Jesus estava certo ou não? O jovem baixou a cabeça e foi embora. O jovem pensou o quê? Nossa, ele quer que eu venda tudo que eu tenho. Deus pobre, fique de esmola para poder ganhar a vida eterna quando eu morrer ainda. Não vou fazer isso não. Eu suei a minha vida inteira, ou eu acredito que ele herdou dos pais aquela riqueza, por ele ser tão jovem, né? A palavra diz que ele era um jovem, então acredito eu que ele herdou, era herança, mas ele era pegado. E provavelmente não era uma pessoa carismática, né? Porque geralmente as pessoas que são assim não é carismática para ajudar as pessoas. Muitas vezes ajuda as pessoas com o mínimo do mínimo possível, com coisas que é para se descartar até por lixo mesmo, né? A gente vê muito quando a gente vai pedir doações para a igreja. Sempre finais de ano tem essas coisas. Você vai pedir, você vê o que as pessoas dão. As pessoas dão coisas que só servem para o lixo. Que só serve para o lixo, não é? Como quem diz, é roupa rasgada, é roupa bufenta, assim, roupa que já saiu toda a cor, é sapato descolando. É assim que as pessoas fazem, né? É como se o pobre, a pessoa humilde que não tem condições de ter as coisas, fosse um cachorro, né? As pessoas, ela não olham para o outro como se fosse você. E se fosse eu que estivesse ali, eu ia usar, meu Deus, um sapato descolando, eu ia usar uma roupa rasgada que não dá nem para costurar, né? Não é nada demais você ter uma roupa no guarda-roupa que está ali com probleminha, manda costurar, manda dar um jeito, mas que esteja em bom estado, no estado que a pessoa possa usar. Porque a pessoa é um ser humano, a pessoa é um filho de Deus. Mas geralmente as pessoas não são assim. E provavelmente, acredito eu, que esse jovem também não fosse tão carismático a ponto. Porque ele era apegado, as pessoas que são apegadas a bens, elas não são assim. Elas não são. Ela, aparentemente, dentro das igrejas, elas mostram ser uma coisa, mas fora, elas são outra, completamente diferente. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem, assim como conhece o nosso coração. E o jovem saiu triste, né? Porque o jovem não ia fazer. O jovem não ia fazer aquilo. E aí, qual a lição que a gente tem que trazer para a nossa vida? Que não devemos ser apegados a nada dessa terra. Em primeiro lugar, isso aí. A gente tem que trazer para a nossa vida que Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções, se elas são boas ou se elas são ruins. Jesus, ele age na tua vida a partir das tuas intenções do teu coração. Você pode conversar comigo aqui, você pode dizer, rapaz, fulano me fez um mal, mas um mal tão grande, mas eu não sinto um pingo de ódio de fulano, não sinto. Não sinto um pingo de ódio porque esse meu coração é de Deus. Eu encontrei a Deus. E por aí vai. Só que dentro do teu coração, quando tu vê o fulano, tu diz assim, se um carro torasse ali no meio. É bem assim. Eu não suporto ver fulano. Eu não suporto, eu queria que fulano morresse, sumisse. Dentro do teu coração, tu tá falando isso pra fora, né? E aí, Jesus está ali, vendo a tua intenção.
Não é assim? Então não adianta a gente mentir, né? A gente mentir que somos pessoas boas, que somos carismáticos, que somos assim, que somos assados, a gente viver dizendo que a gente já ganhou a vida eterna porque a gente vive dentro da igreja, não adianta. Porque se o seu coração não mudar, se as suas atitudes com as pessoas não mudar, principalmente com as pessoas, porque os mandamentos eles são 10, mas eles se resumem em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que olhar o próximo como eu olho para mim. Eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Se eu não usaria um sapato descolado, eu não vou dar um sapato descolado. Se eu não vou comer uma comida que é azeda, uma comida que eu tiro da geladeira de uma semana que está na geladeira para dar um pobre que chega pedindo, eu não vou fazer isso. Então isso é amar, olhar e dizer assim, e se fosse eu queria, eu não vou fazer, né? Então são intenções que a gente tem que mudar dentro do nosso coração. Se a gente tem essas intenções, se a gente é apegado, se a gente tirou aquilo que a gente adora é os nossos bens, é o nosso carro, é as nossas casas, é os nossos bens materiais, é dinheiro, é a conta do banco que eu adoro. Se eu tirei Jesus do foco e estou adorando essas coisas, tá na hora de eu regredir. Porque Jesus estava falando aqui em adoração. Ele adorava o que ele tinha. Ele já tinha tirado Jesus do caminho. Entendeu? Não é que seja pecado. Você não pode olhar para essa palavra e dizer assim, poxa, então quer dizer que para eu ganhar a vida eterna eu vou ter que vender todos os meus bens? Eu vou ter que vender tudo que eu construí durante uma vida inteira? Não. De jeito nenhum. Não é pecado você ter bens, não é pecado você ter dinheiro, principalmente se você ganhou honestamente com seu suor. Todos nós, Jesus quer que a gente tenha o suficiente para que a gente viva bem. O suficiente que a gente viva bem, mas que a gente possa tirar desse suficiente, por pouco que seja. Se tá dando para tu sobreviver, tu tem que ajudar alguém. Tu tem que ajudar alguém. Se chegar alguém na tua porta pedindo, tu tem que ajudar, mesmo que seja com um pouco, mas esse pouco seja o suficiente para tu sobreviver. A gente não pode só pensar na gente. Porque a partir do momento, se você disser, eu não tenho para dar, porque eu só comprei aquilo do mês, pode ter certeza que se chegar alguém na sua porta pedindo e você der, daqui para findar o mês, é reposto por Deus. Eu não sei como, mas Ele coloca. Surge um dinheiro no meio do mês, surge uma cesta básica que alguém ganha, a igreja sorteia, tu ganhou, do nada, ganhou uma cesta básica do nada. Tu não lembra que tu fez aquela caridade às pessoas que chegou na tua porta. Mas tu não viu distância, tu não mediu distância para isso. Tu foi lá e fez. Pronto. É sobre isso que Jesus queria fazer. Jesus olhou para aquele jovem e viu que ele não tinha nada disso. Aparentemente, para as pessoas, ele mentia e dizia, eu já vivo todos os mandamentos, Senhor. Diga aí algo que eu possa fazer a mais do que isso. Jesus disse, então vamos ver. Vamos ver se realmente tu tá no patamar mesmo para entrar no reino do céu. E aí o que ele fez? Baixou a cabeça e saiu triste, né? Ou seja, perdeu a vida eterna. E eu tenho certeza que a gente não quer perder a vida eterna. Se hoje eu tenho um comportamento diferente, eu vou tentar mudar. Se eu não sou carismática, se eu não tenho caridade para com as pessoas hoje, eu vou tentar ver isso na minha vida. Eu vou tentar ir no meu guarda-roupa, pegar tudo aquilo que eu não uso. O que eu não uso, que já faz 100 anos que está lá. Eu vou tirar do guarda-roupa, vou olhar o estado que está e vou doar para a igreja, vou doar para um asilo de velhinhos, se for roupas de pessoas idosas. Eu vou fazer isso porque eu tenho condições de comprar novo. Eu não posso estar azarando a minha vida, a vida que Jesus nos abençoa. Né? Jesus nos abençoa. Tem pessoas que têm condições de comprar um móvel novo, por exemplo, uma geladeira, um fogão, um sofá, um móvel dentro de casa.
tem condições de comprar e pega aquele dali e vende, gente. Bota placa de venda na calçada, assim, bota uma placa, vende-se. Muitas vezes o móvel tá saindo o cupim assim, ó, caindo os pedaços, mas não dá a ninguém. Tem gente que tem 300 televisão em cada ambiente e tem um. É isso que Jesus quer falar, é sobre isso que ele vem nos orientar. Pessoal, imagina uma coisa. Como que Jesus me abençoa de eu comprar uma geladeira de 2 portas, uma geladeira grande, mesmo que não seja de 2 portas, né? Mas uma geladeira grande, que a minha era pequena. A minha já fazia 100 anos que eu tinha, né? Mas aí Jesus me abençoou. Como que eu vou pegar? O que é que eu tenho que fazer? É procurar alguém que esteja precisando. Vai num bairro mais afastado, um bairrozinho mais, sabe, favela, vai lá, procura, tem tanta gente que não tem, vai lá e doa, uma família que tenha filho pequeno que precise, né? Se tu tem um fogão, doa a quem precisa, não vende, é um absurdo a gente vê na internet pessoas que têm condições, pessoas até que têm uma vida financeira boa, né? Tem um filho, faz aquele enxoval, o que é que faz? Um pacote do enxoval e vai vender, cara. Vai vender. Eu vou perder dinheiro. Gente, Deus abençoa. Quando a gente ajuda alguém que não tem, quantas pessoas que não têm condições de fazer um enxoval de criança, o teu enxoval vai ficar guardado, né? Porque geralmente a gente tem um filho, a gente não quer repetir, mesmo que seja do mesmo sexo, mas a gente não quer repetir o enxoval. Né? A gente não guarda, geralmente a gente descarta. Procura uma família e dá. Procura uma família, vai na igreja se tu não conhece, vai na igreja, entrega lá ao padre, ó. Tiver uma pessoa que esteja precisando, entrega aí, ó. Entendeu? Um berço, uma cômoda, uma coisa que você nunca faça isso de você vender. Não há necessidade para isso. Você tem condições, você tem cartões de crédito, você vai na loja a hora que você quer, você tira, você tem facilidade de comprar as coisas, você tem credibilidade nas lojas para comprar. Não há necessidade de você pegar o que você já usou tanto tempo e você vender. Eu vou vender, né? Faça isso não. Não se apegue a essas porcarias, não. Você pode morrer hoje. Você pode morrer. Eu tô aqui falando, eu posso cair para trás durinho e morrer. Pronto, acabou-se. Ficou tudinho aí. Ficou tudinho. Tem muita coisa não, sabe, gente? Mas ficou. Então a gente tem que ver, Jesus hoje vem nos mostrar isso. Não seja apegado a bens não, que você vai perder a vida eterna. Você vai perder a vida eterna. E outra coisa, não tente enganar. Não tente enganar as pessoas, porque eu conheço o coração de vocês. Vocês estão enganando as pessoas, mas não minta não, que mentira também te leva para o inferno. Não minta não, seja o que você é. Seja o que você é. Porque eu estou conhecendo, então só precisa você ter o meu conhecimento. Por quê? Porque essa vida aqui ela é passageira. Você vai morrer, meu amor. Você vai morrer, você vai deixar tudo o que você tem. Tudo que você tem, você vai deixar. E você vai deixar para pessoas que nem sequer derramou uma gota de suor para trabalhar por você. É simples assim. Ou você vive, usufrui do que você tem em vida, ou você vai deixar para quem não trabalhou. Só isso. Né? Porque ainda tem aqueles que são apegados, tão apegados àquilo ali, que só faz juntar. Juntar. Não leva uma família para passear, para não gastar. Não tem um lazer com a família, não tem um momento com a família para não gastar. Então é bem assim. Então hoje Jesus vem nos orientar sobre isso. Um cheiro no coração de vocês, uma boa semana para vocês e até amanhã. Tchau!